Você trocaria 10 anos da sua vida por uma única semana perfeita? Parece uma pergunta simples, quase hipotética, como aquelas que usamos para matar o tempo em uma conversa entre amigos. Mas e se eu te dissesse que essa pergunta revela uma das verdades mais profundas e desconfortáveis da existência? E se, ao invés de ser só um dilema imaginário, ela fosse um espelho? Um espelho que revela o quanto temos negligenciado a vida real em troca de promessas vazias, rotinas automáticas e dias desperdiçados. Porque talvez, no fundo, essa semana perfeita já exista. Ou pior, talvez ela já tenha passado, e você nem percebeu. Neste vídeo, a pergunta não é se você trocaria 10 anos por uma semana perfeita. A pergunta é, por que você vive como se tivesse 10 vidas e nenhuma semana perfeita? Imagine um velho sentado em silêncio, olhando para a parede branca de um hospital. Ele tem os olhos cheios de histórias, mas a boca não diz mais nada. Seu tempo está acabando, e o que lhe resta não são os bens que acumulou, nem os diplomas que colecionou. O que lhe resta são os momentos, aqueles que ele viveu de verdade e aqueles que ele deixou escapar. Agora pense em você. Quantas horas do seu dia são realmente suas? Quantas delas você preenche com aquilo que te faz sentir vivo? E se te dissessem que só te restam 7 dias? O que você mudaria? E mais ainda, por que espera o fim se o agora está escorrendo pelas suas mãos? Esta não é apenas uma reflexão filosófica, é uma provocação emocional, uma chamada brutal à presença. Porque enquanto você espera a vida começar, ela já começou. E talvez esteja quase terminando. Existe algo de profundamente cruel na maneira como nos relacionamos com o tempo. Desde cedo, somos treinados para adiar. Primeiro, nos dizem para esperar crescer. Depois, nos dizem que o bom da vida vem depois da faculdade, depois do emprego, depois do sucesso, depois do casamento, depois da aposentadoria. Vivemos em um eterno depois. Mas o depois é uma miragem, um lugar que nunca chega. E nessa espera ilusória vamos vendendo os melhores dias da nossa existência por moedas baratas, status, aprovação, produtividade, quando na verdade tudo que temos e tudo que sempre teremos é o agora. Você já se deu conta de que talvez a vida esteja passando enquanto você está ocupado demais tentando melhorá-la? Pense comigo, se alguém te oferecesse uma única semana perfeita, uma semana em que você sentiria plenitude, amor, liberdade, alegria, propósito, mas em troca te tirasse 10 anos da sua expectativa de vida, você aceitaria? Talvez sua resposta imediata seja não. 10 anos é muito tempo, mas pense de novo. Esses 10 anos serão vividos com presença, com verdade? Ou serão mais 10 anos arrastados, apressados, anestesiados? Porque não é a quantidade de tempo que define a vida, é a qualidade da presença. É o quanto você estava lá, o quanto você estava inteiro. Talvez uma semana perfeita valha mais que uma década de distrações. E aqui está a armadilha que ninguém te contou. Você já está fazendo essa troca todos os dias. Está trocando anos preciosos por semanas medíocres. Está trocando vida por sobrevivência. Está entregando seu tempo em troca de segurança, conveniência, aprovação social. Mas a pergunta permanece: essa segurança te faz feliz? Essa rotina te alimenta ou te esvazia? Você vive dias que gostaria de reviver? Ou está apenas esperando algo acontecer sem saber exatamente o quê? A filosofia, desde os antigos estoicos até os existencialistas modernos, nos alerta sobre isso. Sêneca dizia que a vida é longa o suficiente se for bem vivida. Mas o que é uma vida bem vivida? Não é uma vida perfeita, sem dor, sem falhas. É uma vida com significado, com presença, com intensidade, com escolhas feitas com consciência. E para isso é preciso coragem. Coragem de quebrar o ciclo. Coragem de recusar o conforto da rotina. Coragem de perguntar todos os dias: se hoje fosse meu último dia, eu estaria fazendo o que estou fazendo agora? Nietzsche dizia que deveríamos viver como se estivéssemos destinados a repetir essa vida eternamente. Essa ideia, chamada de eterno retorno, é assustadora, porque ela nos força a olhar para o presente e perguntar: quero viver isso de novo, todos os dias? E se a resposta for não, talvez seja a hora de mudar. Não amanhã, agora. A semana perfeita, aquela que você talvez aceitaria viver em troca de 10 anos, não precisa estar em um futuro distante ou em uma fantasia inalcançável. Ela pode começar hoje, agora, se você estiver disposto a estar presente.
a dizer mais sim para aquilo que te nutre e mais não para aquilo que te consome, a trocar o medo da mudança pela possibilidade do recomeço, a perceber que o tempo não é inimigo, é o cenário, e você é o protagonista. Mas isso exige escolhas difíceis, exige dizer não para tudo que rouba sua alma, para as relações rasas, para o trabalho que te consome sem te construir, para os hábitos que anestesiam sua consciência. Viver uma semana perfeita não é sobre praia, dinheiro ou romance cinematográfico. É sobre presença radical, sobre acordar com gratidão, agir com propósito e dormir em paz. Se você não pode ter isso por 7 dias seguidos, talvez precise repensar tudo. Muitas pessoas morrem sem nunca terem vivido uma semana sequer que pudessem chamar de perfeita. E não por falta de oportunidade, mas por excesso de distração, por medo, por conformismo, por apego ao que não importa. Elas estavam sempre ocupadas demais, sempre esperando a hora certa, sempre planejando para depois. Até que o tempo acabou, e elas perceberam, tarde demais, que a semana perfeita não se compra, não se planeja. Ela se vive, ela se permite, ela se constrói dia após dia, escolha após escolha, coragem após coragem. O verdadeiro dilema não é escolher entre 10 anos ou uma semana. É perceber que talvez já estejamos desperdiçando os dois. Porque não basta existir, é preciso habitar a própria existência, sentir o peso e a leveza de cada instante. Não é sobre fazer mais, é sobre sentir mais, estar mais, respirar mais, amar mais, sofrer com consciência, se alegrar com inteireza. O tempo não é um bem que se guarda, é um dom que se usa, e ele está passando, agora mesmo, enquanto você me ouve. E a pergunta que ecoa é: o que você vai fazer com o tempo que te resta? Você trocaria 10 anos da sua vida por uma semana perfeita? Talvez a resposta certa não esteja no sim ou no não, mas na forma como você viverá a próxima semana. Porque se ela não for perfeita, ao menos que seja real, que seja sua, que seja vivida com a intensidade de quem sabe que o tempo, esse ilusionista implacável, não espera por ninguém. E talvez, só talvez, ao viver assim, você descubra que não precisa abrir mão de 10 anos para ter uma semana perfeita. Talvez você só precise acordar, escolher e viver, antes que seja tarde. Porque o maior desperdício não é o tempo que passa, é a vida que não se vive. Talvez você ache que ainda tem tempo. Talvez sua mente repita isso como um mantra reconfortante. Ainda é cedo, eu tenho tempo. Mas o que ninguém te disse, ou o que você se recusa a ouvir, é que o tempo não avisa quando está acabando. Ele só acaba. E quando você perceber, já não haverá mais espaço para ensaios. A vida não dá sinal antes de fechar a cortina, e a maioria só percebe isso quando já é tarde demais para improvisar. Não é o tempo que falta, é o reconhecimento da urgência, a coragem de parar de apenas existir e começar a viver. Você não precisa de mais um ano, mais um curso, mais uma chance. Você precisa de mais verdade, mais presença e, principalmente, mais consciência do agora. Sabe qual é a parte mais cruel? É que aprendemos a sobreviver no automático. Repetimos os mesmos passos todos os dias. Acorda, corre, trabalha, reclama, adormece. E chamamos isso de vida. Mas, no fundo, é só um ritual disfarçado. Um teatro mal ensaiado onde ninguém lembra mais qual é o papel principal. E aí você se pergunta por que tudo parece sem graça, por que nada te satisfaz, por que a ansiedade te consome, mesmo com tudo aparentemente funcionando. É porque o tempo está passando e a sua alma está adormecida. É porque você se trai todos os dias, ignorando seus próprios chamados internos. E a vida silenciosamente te cobra por isso. E aqui está a verdade que mais dói. Se você não sabe o que faria em uma semana perfeita, então talvez você já tenha se esquecido do que é viver de verdade. Você consegue imaginar? Uma semana sem máscaras, sem distrações, sem medo, uma semana com pessoas que você ama de verdade, fazendo o que alimenta sua alma, sentindo o mundo com intensidade, sem se esconder. Uma semana assim pode transformar uma vida inteira. E talvez seja por isso que parece tão improvável, porque fomos convencidos de que viver plenamente é privilégio de poucos. Mas a realidade é que viver com plenitude é uma escolha que poucos têm coragem de fazer. O tempo, ao contrário do que nos disseram, não é linear. Ele é elástico. Ele se alonga nas memórias intensas,
nas experiências vívidas, nos momentos de pura presença. E ele desaparece, evapora, quando vivemos distraídos. É por isso que uma semana perfeita vale mais do que 10 anos medíocres. Porque esses 10 anos podem não deixar marca alguma. Mas aquela semana pode mudar tudo. Pode ser o ponto de inflexão, o recomeço, o despertar. E se você puder criar uma semana assim, então pode criar uma vida inteira assim. A diferença entre os que vivem e os que apenas passam pela vida está na intenção, no olhar, na forma como tocam o agora. Você quer mesmo viver 80 anos num modo de sobrevivência? Ou prefere viver 30 com verdade, intensidade e alma? Não se trata de romantizar o sofrimento ou glorificar o sacrifício. Se trata de entender que a vida não mede duração. Ela mede profundidade. Um minuto pode conter mais verdade do que uma década. Uma lágrima pode revelar mais sobre você do que anos de conversa. Um olhar honesto pode curar feridas que o tempo nunca tocou. A vida perfeita não é uma sequência de dias iguais. É um conjunto de momentos que fazem sentido, que te despertam, que te fazem lembrar: eu estou vivo. Talvez agora você esteja pensando: mas eu tenho contas, obrigações, filhos, pressão, rotina. Como viver uma semana perfeita no meio disso tudo? E a resposta é: você não precisa fugir da vida para vivê-la. Não precisa abandonar tudo, mudar de país ou largar o emprego. Precisa apenas mudar a maneira como você está presente. Você pode estar em um ônibus lotado, ouvindo um podcast qualquer, ou pode usar esse momento para refletir, agradecer, respirar com consciência. Você pode estar jantando com sua família, distraído no celular, ou pode largar o aparelho, olhar nos olhos de quem está ali e dizer: eu te amo com verdade. A diferença entre o comum e o extraordinário está na forma como você se entrega ao momento. Não há mágica, não há fórmula. O que existe é decisão, coragem, vontade de parar de viver no modo depois. Viver agora exige esforço, porque exige sentir. Exige sair da anestesia confortável, enfrentar o vazio e reconstruir um significado real para a sua vida. Mas quem faz isso nunca mais volta ao automático. Porque quando você prova a intensidade da presença, tudo o que é raso se torna insuportável. As conversas vazias, os relacionamentos mornos, os dias cinzas, tudo isso começa a te sufocar. Porque você sabe que pode viver mais, pode sentir mais, pode ser mais. Você ainda está aqui? Então me escute com atenção. A semana perfeita que você procura não precisa de 10 anos em troca. Ela só precisa de um gesto, de uma escolha, de um começo. Talvez hoje seja o dia em que você decida parar de apenas existir. Talvez hoje você tire os fones, desligue a tela, respire fundo e diga: agora eu vou viver. Talvez hoje você olhe para o espelho e reconheça que ainda há tempo, não para esperar, mas para agir. Porque a vida não está te pedindo planos. Ela está te implorando presença. E quando um dia o fim chegar, porque ele vai chegar, que você possa olhar para trás e dizer: eu vivi, eu senti, eu me permiti. Não importa se foram 10 anos ou 10 dias. O que importa é que você esteve lá por inteiro e que não trocaria nada, absolutamente nada, pelo conforto vazio de uma vida não vivida. Agora me diga, o que te impede de viver sua semana perfeita, hoje?